Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu primeiro webinar. Então vamos falar aqui sobre um tema muito legal, que a gente está toda hora entrando em contato e muitas vezes nós não temos informações precisas sobre isso. Dentro do ambiente clínico, quando eu atendo em hipnoterapia ou mesmo em coaching, as pessoas têm muita dificuldade de realizar muitas metas, propósitos, e se veem muitas das vezes assim, escravas de sentimentos e pensamentos, elas não conseguem perceber o quanto isso está levando ela a um estado negativo. O nome disso é denominado, que nós denominamos em si como crenças limitantes. Vocês sabem como é que se forma uma crença? Sabe de onde veio isso? Por que que a gente acaba, mesmo querendo alcançar um objetivo maior, a gente não consegue, a gente se sabota? Justamente por causa disso, nós aprendemos isso. E é tão interessante essa condição que mesmo o nosso consciente assim determinando, a gente não consegue chegar. Vários estudos foram feitos e atualmente já está mais do que notório em todas as instâncias, até na área terapêutica, na psicologia, a estrutura das crenças como uma forma ou de capacitação total ou de escravização total do ser humano. Então vamos, notadamente aqui, assim, nos especificar, nos focalizar em crenças limitantes, por elas serem, na realidade, o ponto negativo nosso, que impede a gente de alcançar tudo aquilo que a gente almeja. Como é que elas são formadas? Como é que as crenças se formam? Na realidade, se forma lá no intrauterino, ou seja, na barriga da mamãe. Quando você está como feto, todos os sentimentos, todos os pensamentos que a sua mãe sente, ou seja, todo o ambiente em volta dela, que está formando o teu sistema nervoso, está formando todos os nossos corpos, né? Nosso corpo, está sendo influenciado por esses sentimentos, por esses pensamentos e por as atitudes que ela vem tendo. Então, quando a pessoa tem uma gravidez assim, totalmente harmônica, normalmente o filho nasce bem, todo o processo é harmônico, toda a estrutura de vida dela se projeta na criança e a criança nasce normalmente com qualidade em si. Aí nós nascemos, né, como criança. Quando a gente nasce, nós somos assim, tipo esponjas, filtros, sem filtros nenhum. Então, todo o conhecimento que chega a gente, nesse estado de crescimento, de conhecimento de tudo que existe, a gente vai absorvendo, e as pessoas que têm mais influência sobre nós, são nossos pais, tiveram uma história. E essa história, elas tendem a quê? A se perpetuar, elas tendem a passar para nós, e se nós não tivermos consciência, nós vamos passar para os nossos filhos vão passar para os filhos deles, e assim sucessivamente. Tanto é que algumas religiões denominam isso de maldição, né? Maldição da família, tem que quebrar essa coisa. Nada disso, são padrões que são criados, que a gente repete. Então você vai ver muitas vezes casais repetindo o mesmo padrão familiar dos seus pais. Então, tipo, exemplo, o casal é separado, tá? Mas mora junto. Os filhos nascem, crescem nessa condição e essa condição passa a ser normal. Apesar de que, pela naturalidade, não deveria ser. Ou seja, se as pessoas vivem separadas, elas deveriam estar em casas separadas, propriamente dito. Mas, como isso se torna uma normalidade, eles atendem, tá? É uma tendência a repetir isso no futuro. Então você vê várias pessoas que falam assim, minha mãe teve câncer, eu vou ter também, meu pai teve isso, eu vou ter também. Então esse aprendizado, ele fica no nosso inconsciente. E como fica no nosso inconsciente, vocês sabiam que o nosso inconsciente corresponde a 95% de quem você realmente é? Ou seja, a sua consciência é só 5%. Tudo que vem à sua consciência vem do impulso do inconsciente. Isso é muito sério, porque é no inconsciente que estão as crenças. Tanto as positivas, todas as positivas, aquelas que jogam para cima, que fazem com que você seja um sucesso, quanto aquelas que te oprimem, aquelas que te travam, aquelas que são as limitantes das quais nós estamos falando hoje. Então, as crenças, elas são de identidade, é aquilo, quando eu falo assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro, ela pode ser de capacidade,
Ou seja, eu sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, eu não consigo fazer isso. Ou elas podem ser de merecimento. Você não se acha merecedor de ser feliz, você não acha merecedor de ter saúde, você não acha merecedor de ter um carro X, uma casa Y. Então o que acontece? Quando esses imbróglios, né, esses conhecimentos, esses aprendizados entraram na infância, na primeira infância, de 1 a 8 anos, elas consolidaram praticamente a sua personalidade. Entendeu? E de 8 a 12 ela se solidifica, ela fica como se fosse um concreto dentro de você, que tende a se perpetuar até o final da sua vida. Eu costumo falar o seguinte, gente, nós temos uma criança dentro da gente de aproximadamente de 0 a 12 anos, que nos perturba o tempo todo, fica puxando a nossa calça, porque elas querem a atenção daquilo que elas sentem falta, que a gente não entende. Então o que acontece? Eu posso ter 80 anos e viver uma consciência de 12 anos ainda. Justamente por quê? Porque eu não tomei consciência daquele fator que me limita e que justamente aconteceu aos 12 anos, aos 10 anos, aos 8. Então tudo aquilo que eu aprendi por filtro, ou seja, que eu não tinha filtro na realidade, que foi jogado para dentro de mim como verdade, como amor, como felicidade, ou seja, como uma condição sine qua non, eu absorvi. E essa memória existe nas minhas células, nas suas células, células de todo mundo. Mas agora, Renato, aí você pode perguntando assim, gente, mas como é que eu faço para mudar minha vida? Como é que eu faço em si para poder galgar outros níveis? Somente existe uma condição, você ressignificar essa condição. Agora, essa ressignificação, ela tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Eu, particularmente, utilizo a hipnose com coaching. Porque eu acho o seguinte, quando você tem algo, um trauma, por exemplo, muito forte no passado, esse trauma tem que ser dissolvido, ele precisa ser ressignificado. Ou alguém que precisa ser perdoado. Que já está mais do que comprovado que a falta de perdão, principalmente relativa ao aspecto feminino, à mãe, ela causa um desequilíbrio emocional muito grande e que influencia sobremaneira na sua relação com o mundo profissional, financeira. Então, na realidade, eu utilizo praticamente a hipnose e as ferramentas de coach para poder fazer com que a pessoa chegue e se eleve seu nível, para alcançar aquilo que ela realmente quer. Entendeu? Então, o objetivo daqui hoje é para mostrar a vocês que muitas das escolhas que vocês estão tendo hoje, propriamente não são escolhas suas. Foram escolhas que foram engendradas em você no passado, que vocês sequer tomaram consciência. Então, o que acontece com essa estrutura toda? Se a gente não buscar o autoconhecimento para se libertar, a gente não vai conseguir alcançar grandes coisas. Porque é só através do autoconhecimento que a gente vai conseguir realmente se conhecer e galgar grandes níveis. Eu costumo falar o seguinte, se você se olha no espelho e não quer se ver, não adianta, porque você não vai conseguir realmente saber os teus pontos fortes ou fracos. Se eu não me conheço, como é que eu vou tentar conhecer o outro? Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou me expandir, ser um líder? Eu vejo muitas pessoas, eu quero fazer cursos de liderança, eu quero ser líder disso. Mas primeiro você precisa ser líder de você mesmo. Porque na realidade, a vida lá fora, ela é um reflexo daquilo que está aqui dentro de você. Então é como se você, você fica se sabotando, você não quer se conhecer, é como se você olhasse de frente para um espelho, não tivesse satisfeito com aquilo que vê e manda trocar o espelho. O que adiantou? Nada. O reflexo continua sendo o mesmo. Você continua sendo a mesma pessoa. Então, se você não mergulhar no seu íntimo, se você não tiver ferramentas para mergulhar no seu inconsciente, que corresponde a 95% do seu ser, ou seja, a sua parte verdadeira está clamando por você, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Então, eu vou aproveitar esse espaço para convidar vocês à minha palestra, que vai ser presencial no dia 26/2, terça-feira que vem agora, às 19 horas, no Espaço V. E justamente eu vou falar sobre a hipnose, sobre os mitos e benefícios. E vou falar justamente o que as crenças fazem com isso e como a gente pode obter resultados favoráveis utilizando a hipnose e o coaching como ferramentas para isso. Porque são fantásticos. Eu tenho vários relatos, inclusive pessoas que
ficaram curadas de labirintite, de fibromialgia e tiveram várias situações de perdão, que aconteceram. Realmente são inúmeras coisas, inúmeras pessoas que me relatam isso, e eu fico muito satisfeito, porque eu acho que o objetivo nosso no mundo é servir a humanidade. O professor Henrique de Souza, da qual eu sou muito grato, foi o fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, ele sempre falou isso: só serve a Deus servindo a humanidade. E eu considero esse serviço como um serviço de autoconhecimento, um serviço altruísta, né? Um serviço que vai fazer com que as pessoas mudem. Porque quando você conhece a si mesmo, quando você começa a se perceber como ser humano, agente, proativo no mundo, a gente consegue ter um mundo melhor. Então eu convido você a mudar o seu mundo, a mudar a sua condição, porque só assim você vai mudar as coisas ao seu redor, ok, gente? Então, até dia 26, às 19 horas, no Espaço V. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, gente.